Olá, jovem aluno, seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos estar aqui resolvendo mais uma questãozinha aqui sobre equação do segundo grau. Veja só, está na página 162 do livro. Veja, determine o conjunto solução. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais, né? Então, se ele quer a solução, eu tenho que achar o conjunto solução, que ele é sempre desse tipo aqui, ó. Tome. Vou colocar alguma coisa aqui dentro, tá? O que seria essas coisas que eu vou colocar aqui dentro? São as soluções de cada uma das equações. Para começar a resolver, como sempre, é importante que você tenha lido as páginas anteriores, 160 e 161, que fala sobre a teoria de tudo que a gente vai estar resolvendo aqui, tá? Espero muito que você tenha feito esta leitura. Determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Bora lá! Para responder o item A, deixa eu até cortar aqui para ficar mais bonitinho. Cortar assim, tá? Para responder aqui o item A, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Como é o primeiro contato de vocês com equações do segundo grau, é importante que vocês sempre façam da seguinte forma. Quando ela é desse tipo aqui, ó, você vai pegar o número que não tem x, o que não tem x aqui é o menos 1. Tá? E jogar para o outro lado, pois o nosso objetivo é fazer com que a incógnita x, ou seja, o x ao quadrado, fique sozinha no primeiro membro e o número que não tem x vai para o segundo membro. A gente vai isolar aqui a incógnita x da seguinte forma. Olha, vou reescrever x ao quadrado menos 1 igual a zero. É como se a gente estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau simples, onde eu tenho que passar o menos 1 para o outro lado. Lembra sempre que se passou de lado, mudou de sinal. Muda de membro, muda de sinal. Vai ficar assim, x ao quadrado igual a 1. Ok, pois vai ficar positivo. Tu pode colocar 1 ou então mais 1. X ao quadrado igual a mais 1. Chegou nessa parte aqui, aí você já vai puxar logo a definição direto. Que quando a gente tem um valor desconhecido ao quadrado e vai dar um número qualquer, isso quer dizer que x será igual a mais ou menos a raiz quadrada deste número aqui, ou seja, raiz quadrada de 1, tá? Sempre assim, o nosso objetivo é chegar nessa configuração, x ao quadrado igual a um número. Quando chegar nessa configuração, a gente já pula direto para esta linha, beleza? Então, você vai representar assim, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou então, você pode fazer como o livro mostra em algumas situações. Em vez de fazer desta forma aqui, deixa eu puxar aqui e deixar separadinho ali. Em vez de fazer assim, você poderia fazer assim. Quando x ao quadrado é igual a mais 1, tu pode afirmar que x é igual a raiz quadrada positiva, ou seja, mais raiz quadrada de 1, ou x é igual a menos raiz quadrada de 1, tá? Então, assim seria também uma forma de se responder, beleza? E a partir daqui, a forma de se trabalhar seria semelhante. Então, você poderia pegar esse caminho aqui, que é escrever da forma simplificada. Nos próximos itens a gente vai fazer tudo assim, ou então poderia fazer desta forma aqui, tá? As duas formas estão corretas. Pois aqui, o que você iria concluir nesta parte? Você iria concluir que x é igual a mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 1? É o próprio número 1, beleza? E aqui você iria fazer também, só que separado, um pouquinho maior. Então, x é igual a mais raiz de 1 é mais 1. Ou x é igual a menos raiz de 1 é menos 1. Ok? Pois raiz quadrada de 1 é 1. Então, coloco o menos que está fora, repetindo. Logo, a solução, que é o que ele quer como resposta, o conjunto solução, o conjunto solução, é um conjunto onde eu vou ter os elementos, um positivo e um negativo dentro. Por organização, a gente vai colocar sempre em ordem crescente, tá? Então, qual é o menor? O menor é o menos 1. Então, coloco menos 1 e o maior, 1. Normalmente, uma equação do segundo grau vai ter duas soluções, tá? Que a gente chama de raízes as soluções de uma equação do segundo grau. O item A está respondido, tá? Já anota aí, pois vai ser cobrado no futuro, beleza? Então, novamente, eu poderia ter feito assim
Ou assim, a gente vai ficar usando sempre essa notação nos próximos itens, pois ela é a mais comum e simplificada, dá menos trabalho, tá? Então daqui, ó, se tu vai copiar no caderno, já pode vir, faz essa linha, depois essa, aí já puxa para essa daqui, que vai ser resolvido desta forma. Bora lá então responder o item B. Deixa eu copiar aqui, colar aqui, cortar também. Bora lá, deixar aqui bonitinho. Item B. Item B, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, vou repetir a questão. X ao quadrado menos 16. Por que eu repito? Porque eu gosto de escrever a expressão com a minha letra. Não sei por que eu tenho essa vaidade. Bora lá. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Agora eu vou pegar e passar o menos 16 para o outro lado. A forma de se iniciar é exatamente igual. Ó. No anterior eu não passei o menos 1 para o outro lado, eu vou passar o menos 16 para o outro lado. Então eu terei o quê? Que x ao quadrado é igual a zero. Era menos 16, vai ficar mais 16. Professor, você não colocou o zero lá não, porque eu não quis. Às vezes eu pulo etapas, tá? Aqui se tinha um zero, ia passar a ficar 0 mais 1. Mas 0 mais 1 é o próprio mais 1. Quis fazer direto. Essa aqui eu decidi fazer mais devagarzinho, tá? Por 0 tá lá, então passou menos 16, então vai ficar mais 16. Então vai ficar 0 mais 16. Mas acredito já saiba disso. Ou pelo menos eu espero, né? 0 mais 16. Então, x ao quadrado é igual a mais 16. Então, já chegamos naquela configuração que o x ao quadrado é igual a um número. Quando a gente chega aqui, a gente já vai pular direto para essa etapa aqui, ó. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada daquele número, beleza? Então, ó, x ao quadrado é igual a mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Porque quando tem um número que ao quadrado vai dar tipo a outro número, sempre, lá vai, eu repetir x ao quadrado não é x ao quadrado não, tá? Beleza, aqui, olha, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada daquele valor, ou seja, 16. E o mais, o 16 sem sinal também é mais, tá? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, beleza? Pois o valor dessa raiz quadrada, que é 4, se eu ponho 4 positivo aqui, vai ficar 4 positivo ao quadrado, vai dar 16 positivo, tá correto. Se eu coloco aqui menos 4 ao quadrado, vai dar mais 16 também, porque a gente tem isso aqui, ó, x ao quadrado igual a 16. Quais são os valores que respondem? Os valores que é a solução dela, que faz isso aqui ser verdade, é o x igual a 4 positivo e o x igual a menos 4. Pois se eu coloco 4 positivo, vai ficar 4 ao quadrado. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Ou então, menos 4. Se eu coloco menos 4 ao quadrado, isso será menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 é a mesma coisa, multiplicação com sinais iguais, resposta positiva, mais 4 vezes 4, 16. Também dá certo, tá? Então, os dois valores que fazem essa equação aqui ser verdadeira seria x igual a mais o valor da raiz quadrada de 16, que é 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos 4. Então, essa aqui seria mais ou menos seria a solução. Então, solução é um conjunto aonde eu terei menos 4 e o 4. 4 positivo e o 4 negativo. Então, tá aí mais uma resposta. Deixa eu pintar ali de vermelho para ficar tudo padrão. Pronto, olha a tecnologia aí, ó. Pronto, tá aí. Bora fazer o outro item, o item C, tá? Já vai tirando o print aí e anotando, pois essas informações e essa habilidade será cobrada de você no futuro. Item C. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Bora lá. X ao quadrado menos 64 igual a zero. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar, dessa vez eu não vou copiar a questão de novo não, tá? Eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar o quê? X ao quadrado, pois o nosso objetivo sempre é isolar o valor que está ao quadrado, a incógnita. X ao quadrado é igual a zero, era menos 64, vai vir mais 64. X ao quadrado é igual a 0 mais 64 mais 64. X ao quadrado é igual a mais 64. Então, x, quando a gente chega nessa parte, a gente já pula direto. X
é igual a mais ou menos quem? Raiz quadrada do 64. Você já pula direto para cá, tá? Raiz quadrada do 64 positivo. Logo, x é igual a mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64, é claro que é 8. Então, vai ficar mais ou menos 8. Deixa eu pintar de vermelho, não sei porque que eu mudei a cor. Vou pôr aqui assim. Mais ou menos 8. E esse é o valor do x, tá? X é mais ou menos 8. Logo, o que seria a solução? Solução é chaves menos 8, pega o menor, e 8 positivo. Ok? Perceba que vai ficando fácil. Novamente, isso aqui são os valores que x assume e que torna verdadeira essa igualdade, tá? Veja só, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Se o x for igual a menos 8, vai ficar menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 64 positivo. 64 positivo menos 64 dá zero, né? Porque os opostos se anulam. Se for um 8 positivo, vai ficar 8 positivo ao quadrado, vai dar mais 64. Mais 64 menos 64, zero também. Olha só que coisa maravilhosa. Bora lá para mais um item. Item D. Comenta aí se tu já tinha respondido e tá só aqui atrás de tirar as dúvidas e ver se acertou, né? X ao quadrado, esse aqui é o D, né, agora? Vamos lá, item D. Item D, x ao quadrado mais 16 igual a zero. É a mesma questão, professor? Não, não, já ia sendo ignorante. Ó. Tu não está vendo que aqui é negativo e aqui é positivo? Se mudou um sinal, mudou tudo, tá? Bora lá. Eu tenho que passar o mais 16 para o outro lado. Então, veja, vai ficar x ao quadrado igual a 0 menos 16. E 0 menos 16, x ao quadrado é igual a menos 16, tá? E agora, o que a gente faz? É aquela mesma coisa. Como aqui a gente tem ó, um valor ao quadrado que vai dar menos 16, então a gente já vai puxar direto a nossa definição de que x, até fazer de vermelho, continuar vermelho, né? X é igual a mais ou menos... Professor, não tem quadrado aqui não? Não. Quando você já vai puxar para essa parte aqui, ó, que é falar sobre a raiz quadrada, tu já tira a potência, pois já estamos puxando a ideia do número da potência expoente 2, tá? Bora lá. Esse aqui vai ser mais ou menos raiz quadrada do 16, não, do menos 16, tá? Raiz quadrada do menos 16. E nesse caso aqui, pessoal, não existe raiz quadrada de menos 16, né? Ou seja, esse x aqui, ele não existe, tá? Não existe um x que torna isso aí verdadeiro, tá? Não existe, pois não existe raiz quadrada de menos 16. Por que não, professor? Pois para ser raiz quadrada de 16, tem que existir um número ao quadrado que dê exatamente quem está lá dentro, ó, ou seja, menos 16. E qual número ao quadrado vai dar menos 16? 4, professor, você não fez... 8, professor, você não fez ainda agorinha? 8? Não. A gente está nessa aqui. Se não fez agora, não era 4? Então, não. Pois se eu ponho 4 aqui, vai ficar 4 ao quadrado, que vai dar 16, mas só que positivo. E não é negativo. Ah, então, professor, é só colocar o menos. Se eu colocar o menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 também dá 16 positivo. Ou seja, quando é expoente 2, expoente par, você nunca vai conseguir chegar em um resultado negativo, pois a regra de sinais da multiplicação diz que quando a gente está multiplicando dois elementos com sinais iguais, a resposta sempre será positiva. Ok? Então, nesse caso aqui, o x não existe. E esse é, ao contrário, cortado, significa não existe, tá? Então, o que seria a solução? A solução, tu pode dizer que é um conjunto onde dentro dele não tem nada. Quando não tem nada, a gente diz que isso é um conjunto vazio, não tem solução. Ou solução é esse símbolo aqui. Esse símbolo significa conjunto vazio também, ou seja, é vazia, não tem solução. Pronto, resolvemos mais um item aqui. Bora agora resolver o item E. Bora lá colocar o item E aqui e vamos chegar nessa resolução. Cortar, item E, tá aqui,
Beleza. Pronto, 9x ao quadrado igual a 25. Professor, mudou, mas a forma de se pensar é exatamente igual, tá? Na anterior, o que a gente fazia? A gente não passava os números para o outro lado, porém aqui o número está junto com o x ao quadrado. O que a gente tem que fazer? Imagina que fosse uma equação. Fosse aqui, ó, 4x igual a 8. O que você iria fazer? Você não ia pegar esse 4 que está multiplicando o x e passar dividindo? Não ia fazer x é igual a 8 dividido para 4? Você não ia fazer dessa forma? Com a equação do segundo grau, você tem que começar assim também, para deixar o x sozinho, sem nenhum número, tá? Ou seja, aqui nessa aqui vai ficar o quê, ó? Eu vou pegar o 9, que está multiplicando, e vou passar ele aqui para baixo, dividindo o 25. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 25 nonos. 25 nonos, tá? Pois eu peguei esse 9 e passei ele dividindo. Passei para baixo, tá? Pois ele estava multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar isso aqui, 25 nonos. Chegou aqui, ó, a gente tem x ao quadrado igual a uma fração. Não se esqueça que fração é um número também. Então a gente vai puxar a mesma definição que a gente viu anteriormente. Quando a gente tem o x ao quadrado igual a um número, a gente já puxa direto que x é igual a mais ou menos raiz quadrada daquele número, ou seja, de 25. Vou até dar um zoom para eu poder conseguir escrever isso aqui certinho. Vou até colocar aqui dentro, ó, 25 nonos. Beleza? Pronto. Então, x é mais ou menos a raiz quadrada de 25 nonos. E quanto é que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Bora lá, vai com calma. X será igual a mais ou menos. Quando a gente tem raiz de uma fração, a gente pode utilizar uma das propriedades de radiciação, tá? Que é o seguinte, se eu tenho raiz quadrada de a sobre b, tá? Raiz quadrada de a sobre b, de uma fração, forma genérica, isso é igual a uma fração, onde em cima é a raiz do a e embaixo a raiz do b, desta forma. E a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Ou seja, será mais ou menos a uma fração, onde em cima é raiz quadrada do 25 e embaixo raiz quadrada do 9. Deu para entender? Eu só usei essa propriedade da radiciação. Você lembrava disso? Comenta aí se tu lembrava dessa propriedadezinha, que é bom você sempre saber, tá? É bom você sempre ser a par das coisas. Raiz quadrada de 25 sobre 9. E agora, a gente vai resolver em cima e embaixo. Ou seja, x é igual a mais ou menos... Quanto é que dá raiz quadrada de 25? Não é 5? Quanto é que é raiz quadrada de 9? Não é 3? Então, vai dar mais ou menos 5 terços. Essa aqui seria a resposta. X é igual a mais ou menos 5 terços, tá? Ou seja, solução é um conjunto onde vai ter, tenho 5 terços positivo e 5 terços negativo. Por qual começa? Eu vou colocar o negativo, pois o negativo sempre é menor que o positivo. Então, vou colocar menos 5 terços e depois 5 terços positivo. Beleza? Pronto. Item E resolvido. Bora agora para o item F. O item F está aqui. Bora lá, cortar aqui. E é o final, né, dessa questão. Olha que coisa boa. Vamos terminar já a aula de hoje com esse item F. Já está quantos minutos aqui a aula? 18 minutos, tá? Item F. X ao quadrado menos 20 igual a 0. Aqui vai ficar assim, ó. Primeiro, passo menos 20 para o outro lado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 0 mais 20. E 0 mais 20 não é 20? Então, vou ter x ao quadrado é igual a 20 positivo. Pronto. X ao quadrado é igual a 20. Olha só que essa questão aqui vai ter coisa extra. Presta atenção, pega caneta e papel e anota, tá? Chegamos aqui, usamos a definição direta, que aqui eu vou ter que x é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada do 20. E qual é a raiz quadrada de 20? Professor, não tem. Pois é, pessoal. Quando chega nessa situação onde não tem uma raiz quadrada exata, que é esse caso aí, raiz quadrada de 20 não é uma raiz quadrada exata. Então, ou você usa o valor aproximado, ou então você fatoriza
fatora a raiz quadrada, tá? Para escrever ela mais simples. Pode haver mais assim, mais simples, às vezes pode ficar até um pouquinho mais complicado, pois vai ser um passo a mais. Mas é importante você praticar a fatoração. Tá, e como é que fatora? Olha só, eu vou escrever raiz quadrada de 20 da forma fatorada. Assim, ó, isso será igual. Primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 20. Fatorar o 20. Então, 20, fatorando ele aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente tem que decompor ele em números primos. 20 dá por quanto? Dá por 2. 20 dividido para 2 é 10. Lembra como faz isso? É como se a gente estivesse calculando o MMC, tá? Mas só que com um número só. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dividindo por 2 vai dar 5. Pronto, já não dá mais por 2. Eu vou sempre atrás de números primos. O próximo primo seria o 3, mas não dá para dividir por 3. Então, o próximo seria o 5. 5 dividido para 5, 1, beleza? Ou seja, a gente pode afirmar que o 20 ele vai ser igual, e já confirma aí se é realmente igual, a 2 vezes 2 vezes 5, tá? Mas para funcionar aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai escrever elementos repetidos como potência. Ou seja, 20 será igual, 2 vezes 2 é uma potência, que é quem? 2 ao quadrado. E a gente vai sempre atrás de fazer de quadrados em quadrados, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5, pois 5 não dá para transformar uma potência com expoente diferente de 1, tá? Então, aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 20 é igual a raiz quadrada disso aqui. Eu troco esse 20 por 2 ao quadrado vezes 5. É só fiz a substituição. Não é 20, o 20 não é igual a isso? Eu troquei. Então, vou colocar 2 ao quadrado vezes 5. E toda vez que a gente tem raiz quadrada de um número ao quadrado, é a mesma coisa que não ter raiz quadrada nenhuma, né? Por exemplo, ó, deixa eu exemplificar isso aqui melhor. Se eu tenho raiz quadrada de... Deixa eu ver, 25. 25. Quanto é que é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. Tu sabe disso, né? Sabe. Mas eu posso escrever o 25 como isso aqui, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 25? É, então 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Isso aqui dá quanto? 5. Agora, olha o que aconteceu. Deu 5 e eu escrevi desta forma aqui. É como se, tá? Esse expoente 2 se anulasse com uma raiz. E sobrando apenas o 5. Pois se anula, olha só mágico, eu apaguei esse com a raiz. Sobrou só o 5, que é o resultado. Então, professor, você está querendo dizer que toda vez que eu tiver dentro da raiz quadrada uma potência de expoente 2, uma potência de expoente 2, o resultado é sempre a base? Isso, olha só. Se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de um número p, não sei quanto é, mas se for um p ao quadrado, a gente já vai saber que será p, pois esse expoente é como se ele se anulasse com uma raiz. Então, vai dar o p, o próprio p, tá? Mas quanto é que vale p, professor? Sei lá, eu só inventei, tá? Mas, por ele estar ao quadrado, já me garante que isso vai acontecer. Olha um outro exemplo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quanto é que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Pelo que eu acabei de ensinar, ó, corta expoente com a raiz, sobra 3. Agora eu vou te convencer com um número. Vamos desenvolver aqui essa potência. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado é quanto? É 3 vezes 3, que é 9. E olha que raiz quadrada de 9 também é 3. Então, realmente está correto, tá? Então, a gente vai fazer desta forma. Outra coisa que é interessante é você saber isso aqui, ó. Olha que bacana. Uma aula muito grande. Já deu o quê? 20 minutos? Deu 24 minutos. Está para bater o sino já. Mas está aprendendo várias coisas aqui. Uma outra coisa que é interessante você saber é o seguinte, ó. Que se eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, isso será a mesma coisa que a raiz quadrada dos elementos que estavam lá dentro. 5 vezes 5. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza? Então, quando a gente tem um produto, a gente faz assim. Por que eu estou explicando isso? Pois agora eu vou fazer o processo contrário nisso daqui, ó. Eu vou sair daqui e vir para essa situação. Eu vou fazer o passo a passo e depois a gente vai generalizar isso para as outras situações, tá? Eu vou fazer o processo contrário. Pegar um produto e escrever separado.
ou seja, dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um produto, o 2 ao quadrado vezes 5? Então, eu vou pegar e vou escrever da forma separada, desfazer o produto, desta forma aqui, ó. Ou seja, isso aqui será igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, o professor já entendeu o que você quer, vezes raiz quadrada do 5, tá? Por que que eu fiz isso? Por causa disso aqui, ó. Olha que bacana, deixa eu diminuir isso aqui, pôr ali no cantinho, a estratégia, a malandragem. Isso aqui é malandragem, tá? Não que malandragem seja ruim, às vezes a malandragem é boa. Malandragem que eu tô falando não é de malandro não, tá? É porque é expertise. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso aqui eu acabei de mostrar pra vocês como é que faz, né? É como se a raiz se anulasse com o expoente. Então, anulando este com esse, vai ficar o quê? 2 vezes raiz quadrada de 5, pois raiz quadrada de 5 não é exato. Ou seja, isso aqui vai dar 2 vezes raiz de 5. 2 vezes raiz de 5. E quando tem essa notação, um número vezes uma raiz quadrada, você pode pensar que essa raiz quadrada é como se fosse uma incógnita. E apenas simplificar para 2 raiz de 5, tá? Você confere lá no livro e vai ver que essa é a solução final, pois ele escreveu a resposta final na forma fatorada. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 5. Pronto. Então, esse é o valor do x. Professor, você disse que ia simplificar, mas foi piorar? Não muito, pois calcular a raiz quadrada de 5 é uma coisa que já é para tu ter mais ou menos na mente quanto é que é um valor aproximado. Depois só dobra. Não acontece da mesma forma que com raiz quadrada de 20, tá? Então, galera, é isso. Chegamos aqui no valor do x, que é mais ou menos 2 raiz de 5, tá? Logo, a solução será o quê? Abre chaves, coloca o menor valor. Qual é o menor valor? O menor valor é 2 raiz de 5 negativo. Então, menos 2 raiz de 5. E o maior valor, 2 raiz de 5 positivo. 2 raiz de 5. E finalizamos aqui a aula de hoje, tá? Espero muito que você pegue, anote as soluções e me diga aí se você tinha acertado tudo antes de ver a resposta aqui completa, tá? Pois é sempre importante você, nesse momento, praticar sozinho, tentar fazer. Aí, se não conseguir, vem aqui dar uma olhada na explicação. E se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, foi isso. Espero que você tenha um ótimo dia. Obrigado. E aqui foi o seu jovem professor. Falou! Tchau!